Se liguei para ver se há alguma forma de mudar o desejo. Desculpe, não fazemos isso. Ela ficará amaldiçoada para sempre? Pois é. Bear, um jovem inseguro e secretamente apaixonado por Nick, sua colega de trabalho, decide usar uma varinha mágica para fazê-la se apaixonar loucamente por ele. Embora no início seu desejo pareça se realizar de maneira perfeita, tudo logo se transforma em um pesadelo quando o amor de Nick se torna uma obsessão doentia, violenta e incontrolável que começa a destruir a vida de todos ao seu redor. Bear estava em uma cafeteria com Ian, enquanto a garçonete Ruthie fingia ser Nick, por quem ele era apaixonado, para ajudá-lo a praticar uma confissão. Nervoso e desconfortável, Bear dizia a ela que ela tinha sido a primeira pessoa gentil com ele desde que chegou à cidade e lembrava de alguns momentos importantes que haviam compartilhado. Ele também confessava seu medo de perdê-la. No entanto, ele achava impossível se expressar naturalmente, pois acreditava que Nick não aceitaria seus sentimentos na vida real. Depois de ouvi-lo, Ruth e Ian concordaram que aquela maneira de se declarar seria vergonhosa demais. Bear recusou-se a repetir o discurso por se sentir humilhado, mesmo com a insistência de Ian para que ele se abrisse. Ruth então sugeriu que ele comprasse algum presente para Nick, como flores ou doces que ela gostasse, mas Ian achou que seria uma má ideia. Finalmente, a garçonete se retirou e Bear ficou a sós com seu amigo. Ian perguntou se ele já tinha tentado flertar com Nick e sugeriu brincar com ela chamando-a de Nick, a esquisita, um apelido relacionado ao bullying que ela havia sofrido anos atrás. Bear achou que isso seria terrível, pois provavelmente ela não gostaria de lembrar dessa fase, mas Ian insistia que poderia ajudar a quebrar o gelo. Depois, sugeriu que ele a convidasse para sair de um jeito casual. Bear sugeriu que Ian faltasse a uma noite de trivia, já que Nick sempre o chamava, mas Ian recusou, dizendo que esses encontros eram a melhor parte da semana e não queria que virassem uma tentativa de confissão de Bear. Disse a ele que tinha tempo e não precisava se preocupar. Depois, ao chegar em casa, Bear encontrou seu gato Sandy morto na sala. Descobriu que o animal ingeriu medicamentos que ele deixou acidentalmente ao alcance, o que causou forte crise emocional. Depois de limpar tudo, deitou-se chorando em sua cama enquanto olhava as redes sociais de Nick. Nesse momento, ela ligou para perguntar se ele iria ao bar naquela noite. Bear disse que não iria porque estava ocupado, mas Nick insistiu, dizendo que precisavam da inteligência dele para o quiz. Ela revelou que pediria demissão em 2 semanas, pois sentia que seu ciclo ali terminava. Após conversarem mais, Bear decidiu ir. Antes de ir ao bar, ele foi a uma loja buscar um presente para Nick. Ele pediu para a atendente mostrar colares de cristais, mas acabou comprando umas varinhas de desejo, objetos que prometiam realizar desejos ao serem quebrados ao meio. A mulher disse que muitos reclamavam delas por acreditarem que funcionavam. Quando Bear perguntou se eram reais, ela não respondeu e apenas cobrou dele. Depois, ele foi ao bar encontrar os amigos. Enquanto conversavam, Bear fazia sinais discretos para Ian, avisando que pensava em se confessar. Nick percebeu e perguntou o que era. Depois, ambos foram pedir bebidas juntos. Bear pediu uma pinha colada por não gostar muito de álcool, e Nick brincou que gostava de ver um homem conectado ao lado feminino. Ela perguntou quais eram os supostos assuntos pendentes dele naquela tarde. Ele inventou algumas desculpas, mas ela insinuou que provavelmente ele só estava assistindo televisão, o que acabou provocando risadas entre os dois. Quando Bear tentou contar que comprou algo para ela numa loja, Ian o interrompeu animado para narrar uma história absurda sobre uma arma escondida no cofre do pai de Sarah, outra amiga do grupo. A conversa tomou esse rumo e logo depois, Sarah chegou, interrompendo novamente qualquer chance de confissão. Mais tarde, aproveitando um momento a sós, Bear contou a Sarah que Sandy havia morrido. Ela ficou surpresa e triste, abraçando-o para consolá-lo. Após a noite de perguntas e respostas, o grupo deixou o bar. Nick comentou que estava exausta e só queria ir para casa. Enquanto Ian insistia em ir dançar, então Bear se ofereceu para levá-la. Antes de sair, Nick pediu dinheiro emprestado ao grupo e Sarah deu $20. Nick logo entregou o valor a um homem em situação de rua, do lado de fora do bar. Bear observou a cena com admiração, sentindo-se cada vez mais apaixonado por ela. No caminho para casa, Nick lamentou a morte de Sandy e disse que ele podia ligar quando quisesse se sentisse mal. Depois, falaram sobre o pedido de demissão dela.
Nick confessou que já não era feliz no trabalho e que queria fazer algo diferente com a vida, especialmente começar a escrever. Ela explicou que queria experimentar o amor, não necessariamente romântico, mas uma verdadeira história de amor. Bear não entendeu muito bem a diferença, e ela ficou em silêncio por um momento. Nick finalmente confessou que ele era o único com quem podia conversar sobre isso e agradeceu por sempre ser gentil, mesmo quando parecia distante do mundo. Finalmente, Bear decidiu entregar para Nick o presente que tinha comprado para ela. No entanto, a reação de Nick foi completamente inesperada. Ela disse que aquilo parecia desagradável para ela e confessou que se sentia estranhamente nervosa. Bear respondeu que a reação dela tinha sido bem estranha e depois disso, os dois continuaram o caminho em silêncio. Ao chegar em frente à casa de Nick, ela comentou que Sarah tinha flertado com ele a noite toda e até perguntou várias vezes por ele. Depois, quis saber o que Bear sentia por Sarah. Ele respondeu que só a via como uma amiga. Nick brincou dizendo que Sarah era óbvia demais quando gostava de alguém e acrescentou que, por outro lado, quando ela se interessava por alguém, ninguém percebia. Quando parecia que finalmente iam se despedir, Bear tentou reunir coragem para lhe dizer algo importante, mas o nervosismo o venceu e ele fingiu ter esquecido o que queria dizer. Então, ele começou a falar apressadamente sobre uma lembrança da escola relacionada a um colega que incomodava Nick. Ela disse que o garoto estava apaixonado por ela, embora nunca tenha significado nada. Durante sua ansiedade, Bear chamou Nick de louca, o que a deixou muito chateada. Nick então se aproximou do carro e perguntou se ele gostava dela. A pergunta deixou Bear paralisado. Embora ela tenha dado a oportunidade perfeita para ele se confessar, ele negou implicitamente seus sentimentos e Nick decidiu ir embora. Desesperado e angustiado, Bear vasculhou sua mochila em busca das varinhas mágicas que comprou. Ao abrir a embalagem, ele ouviu uma melodia estranha e quebrou uma varinha desejando que Nick Freeman o amasse mais que qualquer um. Depois, ele se preparou para sair, mas notou que Nick ainda o observava da varanda. Ela voltou e perguntou se o presente que ele mencionou era para ela. Bear mentiu, dizendo que esqueceu em casa. Nick disse que tudo bem, mas logo o convidou inesperadamente para entrar e beber com ela. Enquanto conversavam, Nick começou a agir de forma estranha e contraditória. Primeiro ela falou confusamente sobre perder seu gato e depois se corrigiu, lembrando que o gato morto era Sandy. Ela disse que talvez Bear não quisesse voltar para casa tão cedo após o ocorrido e que seria bom para ele se distrair. Bear passou a suspeitar que algo estava errado. Ela insistia constantemente que estava confusa e agia de forma errática, alternando entre momentos de aparente normalidade e mudanças bruscas de humor. Quando Bear hesitou, Nick entrou no banco do passageiro e disse que não queria ficar sozinha naquela noite. Depois, entre lágrimas, ela revelou que seu pai estava morrendo e que mal conseguiu entrar em casa antes de se sentir incapaz de permanecer lá. Bear se solidarizou e resolveu levá-la para seu apartamento. Ao chegar, Nick começou a se comportar de forma inquietante. A primeira coisa que fez foi cheirar o ambiente e dizer que o lugar cheirava a ele. Ela se instalou rapidamente no quarto, enquanto Bear tentava entender a situação. Ele disse que ela podia ficar quando quisesse e sugeriu que descansasse, mas Nick pediu que ele dormisse com ela. Bear aceitou, embora tenha ficado desconfortável quando ela tirou a roupa naturalmente. Deitados juntos, Nick apoiou a cabeça no ombro dele e admitiu que precisava disso. Bear estava nervoso e animado. De repente, ela se virou e o beijou, mas o momento foi abruptamente interrompido quando Nick gritou apavorada e caiu da cama. Entre desculpas desesperadas, ela garantiu que tinha visto alguma coisa, embora nunca tenha explicado claramente o que havia acontecido. Depois, ela afirmou que foi só um ataque de pânico e chorou muito. Bear tentou acalmar Nick e decidiu dormir no chão ao lado da cama. Sem conseguir dormir após tudo o que aconteceu, ele foi ao computador pesquisar sobre as estranhas varinhas. Desde que quebrou uma e fez seu pedido, o comportamento de Nick ficou muito estranho. Enquanto lia comentários negativos sobre o produto, encontrou a mensagem de uma pessoa que afirmava que as varinhas realmente funcionavam e que tinham mudado sua vida. Aquilo o deixou ainda mais inquieto. Quando voltou para o quarto, encontrou Nick acordada esperando por ele. Bear mentiu dizendo que tinha ido ao banheiro, embora ela parecesse não acreditar. Ela insistiu que ele voltasse a deitar com ela e, após hesitar, Bear aceitou. Na manhã seguinte, acordou sozinho e encontrou uma cena perturbadora na cozinha.
O corpo de Sandy estava rodeado de flores e velas grandes, como se Nick tivesse feito um altar improvisado. Logo depois, ela apareceu pronta para o trabalho, agindo normalmente. Mais tarde, foram juntos trabalhar. Enquanto o chefe distribuía tarefas, Bear conversou a sós com Ian, que queria saber o que ocorreu na noite anterior, já que Bear e Nick chegaram juntos. Bear admitiu ter vivido a noite mais estranha da vida. Ian perguntou se tinham transado, mas Bear negou, embora tenha dito que tudo foi muito estranho. Durante a conversa, Bear notou que Nick os observava de longe, desconfiada de que falavam dela. Depois, ele confessou a Ian que Nick parecia estar passando por algo muito sério e que o comportamento dela tinha sido completamente perturbador. Segundo ela, tudo estava relacionado com o suposto câncer terminal do pai, embora Bear sentisse que havia algo muito mais sombrio por trás. Bear explicou que Nick tinha sofrido uma espécie de crise emocional. Primeiro ela o beijou de surpresa e logo começou a chorar, como se também estivesse assustada com o que fez. Ele disse que ela parecia se assustar consigo mesma, como se por instantes percebesse que algo estava errado. Ian perguntou se ela tinha voltado a consumir alguma coisa e sugeriu que ele falasse diretamente com ela. Ao terminar o expediente, Nick se aproximou do carro de Bear, mas deixou claro que Ian é quem a levaria para casa. Mais tarde, Bear ligou para Ian para contar que tinha pesquisado sintomas relacionados a alterações psicológicas e que muitos coincidiam perfeitamente com o comportamento de Nick. No entanto, Ian respondeu que talvez Bear estivesse exagerando. No meio dessa conversa, alguém bateu à porta. Ao abrir, Bear encontrou Nick na sua frente. Ela explicou que tinha ido se desculpar e confessou que na noite anterior tinha consumido MDM enquanto bebia álcool. Ela também disse que a doença do pai a deixava emocionalmente destruída e que isso provavelmente tinha influenciado seu comportamento. Nick explicou que nunca achou que Bear se aproveitou dela. Após alguns segundos de dúvida, ela admitiu que ele era uma das pessoas mais importantes da vida dela e que sempre soube que ele era apaixonado por ela. Nervoso, Bear acabou perguntando se ela sentia o mesmo. Nick respondeu que sim e explicou que esses sentimentos tinham começado desde o Natal. Bear finalmente admitiu que também a amava e então iniciaram oficialmente o relacionamento. Eles passaram a ficar juntos quase o tempo todo, sempre demonstrando carinho. Porém, com o tempo, essa intensidade ficou sufocante para Bear. Durante um jantar, eles trocavam piadas até que Bear perguntou sobre a saúde do pai de Nick. Ela logo disse que não queria falar sobre isso. Nesse momento, Ian ligou várias vezes para o telefone de Bear, mas ele ignorou as ligações. Depois, Nick começou a parecer confusa em relação a conversas passadas, como se esquecesse coisas que disse antes. Quando Ian ligou novamente, Bear finalmente atendeu e se afastou da mesa. Ian confessou a ele que tinha investigado a história sobre o suposto câncer do pai de Nick e descobriu que tudo era mentira. O homem estava completamente saudável e nunca tinha sido internado no hospital mencionado por ela. Além disso, Sarah contou que Nick sempre viu Bear só como um irmãozinho, levando Bear a questionar todo o relacionamento. Ian até comentou que parecia que Nick tinha se transformado em outra pessoa, algo que acabou assustando profundamente Bear. Nick percebeu seu nervosismo assim que ele voltou à mesa. Então, ela lhe deu uma caixa de veludo vermelho com um olho de tigre, pedra símbolo de força de vontade e confiança. Bear agradeceu o presente, mas perguntou se ela realmente o amava mais que qualquer um. Ela respondeu suavemente que sim. Ele perguntou se o pai dela tinha câncer. A expressão de Nick mudou. Em voz baixa, ela admitiu que não, mas logo começou a gritar descontroladamente. Finalmente, Bear conseguiu acalmá-la e fazê-la sentar novamente. Ela insistia desesperadamente que ele não podia estragar algo tão perfeito justo quando eles estavam tendo um dia feliz juntos. Após isso, Nick questionou por que ele ligava tanto para isso se eram felizes juntos. Bear preferiu minimizar para evitar discussão. Mais tarde, em casa, após um momento íntimo, dormiram. Porém, de madrugada, Bear acordou e notou que Nick não estava na cama. Então, ele ouviu uma risadinha vindo de um canto do quarto. Ao olhar para lá, encontrou Nick o observando fixamente enquanto vestia um dos seus suéteres. Quando Bear perguntou a Nick o que fazia acordada no meio da noite, ela não respondeu, nem quis voltar para a cama. Em vez disso, ela começou a chorar desconsoladamente e afirmou que ele não a amava tanto quanto ela o amava.
Enquanto Bear tentava acalmá-la, completamente apavorado, ela continuava insistindo que seus sentimentos não eram correspondidos. Ele só dizia que a amava e pedia que ela dormisse. Sem saber o que fazer, Bear fingiu dormir. Logo depois, Nick se alterou de novo, gritou que ele não a amava e voltou com algumas flores. Bear pensou que seria atacado, mas ela apenas deixou flores na mesa para Sandy e voltou a deitar ao lado dele. Quando Bear tentou se levantar, Nick gritou para ele ficar ali, obrigando-o a permanecer. Na manhã seguinte, Bear descobriu que Nick havia cortado seu cabelo sem avisá-lo. Ele disse que não gostava de como ela estava, mas ela respondeu calmamente e lhe deu uma lancheira com o almoço que preparou. Quando Bear tentou falar sobre o que aconteceu durante a noite, Nick começou a se desculpar e garantiu que tudo tinha sido consequência de um pesadelo estranho. Ela até o beijou para evitar continuar a conversa. Antes de ir ao trabalho, Bear viu que Nick havia coberto a porta com fita adesiva, como se quisesse impedi-lo de sair. Apesar de tentar agir normalmente, ele precisou de muita força para tirar a fita. Nick, com um sorriso estranho, assistia e acabou fazendo xixi em si mesma na frente da porta. Mais tarde, no trabalho, Bear abriu a lancheira e descobriu várias fotografias tiradas por Nick enquanto ele dormia ou de longe. Quando Sarah perguntou o que aquilo significava, Bear fingiu que era uma brincadeira. Durante a conversa, ele perguntou o que Nick tinha dito sobre ele na noite anterior. Sarah explicou que só tinham falado uma vez sobre Bear e que achava estranho que os dois tivessem começado um relacionamento tão de repente. Após algumas brincadeiras, Sarah achou o bilhete que Nick deixou no almoço. Virando, leu: "Qual é o veredito sobre o gato?" Bear levou alguns segundos para entender. O sanduíche era feito com a carne de Sandy. Horrorizado, sentiu náuseas e vomitou na lixeira. Naquela noite, Ian pediu para Bear levá-lo para casa e no caminho conversaram seriamente sobre Nick. Ian não entendia como Bear tinha passado de achar que ela estava tendo um colapso mental para agir como se tudo estivesse bem. Apesar de Bear afirmar que Nick melhorou, Ian ainda achava a situação perigosa. Bear tentou mudar de assunto citando a festa que Ian faria à noite e perguntou por que não foi convidado. Ian confessou que não pretendia incluí-lo, pois achava o relacionamento com Nick doentio. Mesmo assim, o convidou, deixando claro que seria uma noite só de homens. Quando ficou sozinho dentro do carro, Bear lembrou das varinhas mágicas relacionadas ao desejo que havia pedido e ligou para o número do serviço de atendimento ao cliente. Um homem atendeu com total indiferença. Bear perguntou se era possível modificar ou cancelar o desejo, mas o homem explicou que isso não podia ser feito. Desesperado, Bear quis saber se o amor de Nick era real e se aquilo duraria para sempre. O homem disse que sim, desde que Bear estivesse vivo, o que o aterrorizou. Ao voltar para o apartamento, encontrou Nick em um estado lamentável, coberta de suor, fezes e urina. Ela explicou, envergonhada, que talvez tivesse comido algo estragado e confessou que ficou lá, esperando por ele o tempo todo. Enquanto ia tomar banho, Bear perguntou se ela cozinhou o gato. Do banheiro, Nick respondeu, distraída, que sim. Mais tarde, Bear contou a ela que Ian o havia convidado para uma noite entre amigos. Assim que ouviu isso, o som do chuveiro parou e Nick concentrou toda a sua atenção nele. Bear tentou tranquilizá-la, explicando que voltaria cedo. No entanto, após um grito forte vindo do banheiro, Nick comentou que aquilo lhe parecia estranho, porque Sarah havia dito que também iria. Temendo que ela se alterasse novamente, Bear a convidou. Ao chegarem à festa, Ian demonstrou claro incômodo. Mais tarde, eles se reuniram com o resto dos amigos que estavam jogando um jogo de tabuleiro acompanhado de bebidas e desafios em grupo. Durante uma das brincadeiras, Nick começou a rir de forma exagerada e perturbadora, deixando todos desconfortáveis. Pouco depois, chegou a vez dela no jogo, e ela começou a contar uma versão extremamente sombria de Hansel e Gretel, cheia de insinuações perturbadoras. O clima ficou desconfortável e ninguém soube como reagir. Mais adiante, chegou a vez de Bear. O desafio era beijar quem estivesse ao lado, que era Sarah. Quando ouviu, Nick se levantou, afastou Sarah e sentou no lugar dela, diante de Bear. Depois de um beijo desconfortável, ela começou a dizer em voz alta que ninguém jamais entenderia o que significava amar alguém tanto quanto ela o amava. Em seguida, ela gritou ao grupo que todos morreriam sem sentir uma conexão tão intensa quanto a dela com Bear. O silêncio dominou a sala, enquanto todos observavam desconfortáveis.
Ian, exausto da situação, perguntou diretamente se ela realmente estava bem. Nick simplesmente começou a rir e garantiu que tudo não passava de uma brincadeira. No entanto, pouco depois ela voltou a se alterar. Enquanto acariciava o cabelo de Bear, de repente reagiu como se tivesse visto algo assustador. Ela bateu forte na mesa, depois pegou um objeto e atingiu o próprio rosto várias vezes até sangrar. Todos imploravam, assustados, para que parasse. Enquanto Bear observava, apavorada e vazia, sabia que aquele comportamento era resultado direto do desejo que pediu. Mais tarde, Bear tentou levá-la ao pronto-socorro, mas ela se recusou a entrar. Em casa, ficaram sentados à mesa em silêncio desconfortável. Quando Nick tentou acariciá-lo de novo, Bear perguntou por que ela agiu assim e disse que ela estava assustando seus amigos. Nick respondeu que sabia perfeitamente que Sarah sentia algo por ele. Desesperado, Bear admitiu que tudo estava arruinado, porque antes as coisas eram normais. Para acalmá-la, Bear disse que ela era bonita e normal, mas parecia tentar convencer a si mesmo. Por fim, perguntou se ela realmente o amava. Nick olhou fixamente para ele e respondeu que sim, pois era a Nick esquisita dele. Essas palavras o quebraram emocionalmente. Mais tarde, eles discutiram se aquilo podia ser considerado amor de verdade. Bear admitiu querer que o relacionamento desse certo, mas disse que precisavam de um tempo e que ela deveria voltar para casa ao menos uma noite. Nick começou a chorar e disse que queria ser ela mesma, mas que já não conseguia mais, então acabaria se tornando qualquer coisa que ele quisesse. Bear tentou acalmá-la dizendo que queria que ela agisse como Nick, mas isso a abalou mais. Chorando, ela dizia que não conseguia ser ela mesma. Depois, ela voltou a pedir desculpas, enquanto Bear, quase chorando, acabou confessando que aquilo não era real e que estava ficando com medo. Ela insistiu que jamais faria mal a ele. Bear sugeriu que ela dormisse sozinha naquela noite, enquanto ele descansaria em outro lugar e voltaria de manhã. Embora tenha aceitado, logo começou a procurar desesperado entre gavetas e móveis. Quando Bear perguntou o que ela fazia, ela disse que a cama estaria fria se dormisse sozinha e insinuou de forma inquietante que poderia se machucar naquela noite. Em seguida, ela disse que a outra opção era que ele dormisse com ela. Mais tarde, deitados, Bear recebeu mensagens de Sarah, que queria falar com ele, e foi até a casa dela. Quando Bear tentou sair sem acordar Nick, ouviu uma voz diferente. Era a verdadeira Nick, implorando para que ele a matasse e não acordasse aquela versão estranha dela mesma. Ela também confessou que nunca tinha realmente estado com ele e que tudo aquilo estava acontecendo por culpa dele. Do lado de fora, Sarah esperava dentro do seu carro. Quando ela perguntou sobre Nick, Bear mentiu dizendo que o pai dela estava morrendo. Sarah respondeu que aquilo era estranho porque Nick odiava profundamente o pai e fazia anos que não tinha contato com ele. Finalmente, comentou que Nick parecia realmente mal e que precisava de ajuda profissional. Além disso, estava desenvolvendo uma dependência emocional doentia em relação a Bear. Após comentar sobre isso, Sarah mudou de assunto e exibiu a carta de admissão que trouxe. Ela estava tentando ingressar em estudos avançados em arte há muito tempo e aquela era sua última chance. Os dois riram um pouco enquanto liam a carta e o clima pareceu ficar mais leve. Depois, Sarah confessou que Ian e Nick tiveram um relacionamento intermitente por cerca de 2 anos, embora nunca tenha sido algo realmente romântico. Ela também comentou que Bear precisava de alguém que lhe trouxesse tranquilidade. Ele respondeu casualmente que precisava de alguém como ela, e os dois ficaram se olhando em silêncio enquanto sorriam. Nenhum dos dois notou que Nick chegou silenciosa atrás de Sarah. De repente, ela colocou um tijolo na frente de Sarah e começou a bater brutalmente o rosto dela contra ele várias vezes, destruindo completamente sua cabeça até matá-la. Bear ficou paralisado de horror e foi incapaz de reagir. Após o assassinato, Nick disse calmamente que lamentava ele ter presenciado aquilo, mas lembrou que era culpa dele por ter feito o desejo. Ela prometeu resolver tudo e nunca abandoná-lo, mas primeiro precisava da ajuda dele para esconder o corpo. Totalmente apavorado, Bear acabou ajudando-a a carregar o cadáver de Sarah até o carro. Enquanto esperava dentro do veículo, Bear abriu a carta de admissão de Sarah e descobriu que ela havia sido aceita na escola de artes Luther. Essa revelação o destruiu emocionalmente porque Sarah havia morrido sem saber disso. Desesperado, Bear dirigiu até a loja onde havia comprado as varinhas mágicas. Lá, ele contou ao vendedor que Nick era obcecada por ele e pediu que desfizesse o desejo.
O homem respondeu com total calma que isso era impossível porque Bear já havia usado seu único desejo. Explicou que outra pessoa poderia fazer um desejo contrário para cancelar o original e sugeriu que, se Bear morresse, o desejo sumiria automaticamente. Bear comprou outra varinha e foi direto à casa de Ian. Ao abrir a porta e vê-lo coberto de sangue, Ian ficou alarmado. Bear então confessou toda a verdade. Ele desejou que Nick se apaixonasse por ele e isso se realizou. Depois, mostrou a nova varinha e pediu a Ian que desejasse que ele nunca tivesse desejado que Nick se apaixonasse por ele. Ian, convencido de que Bear tinha perdido o juízo, quebrou a varinha zombando da situação. Mas, em vez de ajudá-lo, pediu para ter $1 bilhão. Imediatamente, enormes quantidades de dinheiro começaram a cair do teto. Ian ficou horrorizado ao perceber que os desejos eram reais, enquanto Bear caía de joelhos completamente derrotado porque tinha acabado de perder outra chance de consertar tudo. Sem alternativas, Bear voltou rapidamente para casa. Lá encontrou Nick ainda mais perturbada, como se fizesse um ritual estranho. Sobre uma cadeira estava o corpo completamente mutilado de Sarah, cena que o horrorizou ainda mais. Ian chegou desesperado em casa, gritando que finalmente acreditava em tudo que Bear contou. Bear abriu a porta para ele, mas ao ver Nick, ela atirou de imediato em Ian e tirou sua vida. Depois do assassinato, Nick obrigou Bear a dizer que a amava. Ela chegou até a vomitar nele, enquanto insistia obsessivamente em ouvir isso. Finalmente, ele acabou dizendo o que ela queria ouvir e conseguiu acalmá-la momentaneamente. Depois, Bear conseguiu tirar a arma dela e prometeu que eles fariam o relacionamento dar certo. Quando Nick falou animada sobre passarem a eternidade juntos, Bear balançou a cabeça, negando. Ela percebeu e perdeu o controle de novo. Desesperado, Bear tentou se redimir dizendo que a amava, mas depois se trancou no banheiro enquanto Nick tentava arrombar a porta. No banheiro, Bear percebeu que só acabaria com o desejo tirando a própria vida. Primeiro, tentou criar coragem com o revólver que tirou de Nick, mas não conseguiu se matar. Finalmente, ele tomou todos os comprimidos que Sandy havia ingerido acidentalmente antes e os engoliu de uma vez. Enquanto isso, do outro lado da porta, Nick implorava para que ele saísse e garantia que tudo ficaria bem. De repente, Bear ouviu o som de outra varinha se quebrando e sorriu levemente ao entender o que estava acontecendo. Então, saiu do banheiro e voltou a abraçar e beijar Nick. No entanto, segundos depois ele caiu no chão, porque as drogas começaram a causar uma intoxicação fatal. Nick começou a chorar e tentou usar a arma contra si mesma. Nesse instante, a verdadeira Nick finalmente recuperou a consciência e observou horrorizada todas as mortes e o caos que haviam acontecido ao seu redor. Devastada, ela chorou enquanto Bear permanecia no chão sem vida. Se gostou do resumo, curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos filmes. Entre para o canal para conferir conteúdo especial. Até a próxima!